Isso é uma coisa legal, pra gente colocar isso no final do Esquema Novo. É, aqui ó, com a nossa câmerazinha VHS. Da gente gravando, da gente fazendo os bastidores da montagem. Aí ó. Do Esquema Novo. Terence Machado montando, né? Com a câmera VHS é mais Com legal. a câmera VHS fica mais Juju. legal ainda. E Juju, A pronta, câmera já VHS, passou sua maquiagem. A câmera VHS mais leve que você já A teve. câmera na vida. VHS mais leve que já rolou na história das câmeras Eles revelam VHS. esse modelo. né? Juju É. já está pronta, eu e ela, É. né? Oi, gente! Juju virou estrela Juju é estrela. do Esquema Novo. É. Olá, sejam muito bem-vindos ao Esquema Novo. Olá, amigos! Olá, Tudo bem com vocês? olá, tudo É? certo? Tudo certo. Bom, em primeiro lugar, acho que a gente tem que agradecer a todo mundo que comentou da Foi. semana passada pra cá Sim. do nosso Esquema Novo caseiro. Esquema Novo novo. Do Esquema Novo novo. É. A gente gostou tanto, vocês gostaram e a gente gostou tanto que nós resolvemos repetir a dose e cá estamos de novo. Cá Estamos de estamos outra novo. vez. Outra vez, dessa vez com uma participação maior de Juju, né? Juju da outra vez quase atrapalhou o som, dessa vez ela não vai atrapalhar, né? A gente Valeu, já tranquilinha. se encarregou, né? É, isso aí. Fernanda, você já viu Blade Runner 2049? Menino, eu ainda não vi, mas tá na minha lista de prioridades, na verdade. O assunto hoje é cinema, tá, gente? Já vamos avisando. Cinema. né? Tá na minha lista também, é o primeiríssimo. E eu quero finalmente ver no IMAX, que até hoje eu não vi nenhum filme. Você já viu, Fernando, no IMAX? Também não. Engraçado, né? A gente está falando de IMAX. O IMAX para mim representa uma espécie de volta àquela coisa de cinema que a gente tinha lá na década de 80, Sim. né? Nós que somos lá da década de 80, eu tô falando década de 80 porque é a nossa década, né? Mas década de 70 também. Era uma coisa diferente ir ao cinema, né? Não era simplesmente ver o filme, era um evento, né? Também é bom lembrar, é um evento porque a lotação das salas era muito maior, né? As É. salas foram diminuindo com o tempo, é o modelo de sala de cinema mesmo, né? Gente, qualquer coisa, se vocês ouvirem qualquer barulho, não estranhe não, tá? Nós estamos em casa, tá? É isso aí. E tem uma coisa também que eu acho que era a história do ritual, o fato de que os cinemas eram de rua. De rua, né? Então você tinha todo aquele ritual mesmo para ir ao cinema. Hoje ir ao cinema ainda é um ritual, Ainda é, porque você lógico. sai de casa para ir ao cinema. Mas muitas vezes você tá no shopping e vou aproveitar e vou ao cinema. É diferente, entendeu? E hoje tem esses complexos, Bubbleplex, né? Cineplex, Multiplex, Cinema. Complexos Geralmente são plex. várias salas. É. Antes era isso, era um cinema numa rua X, né? Outro na outra rua É. e tal. Mas a gente tá fazendo Vocês essa viram conexão. Blade Runner, o primeiro, no cinema? Não, Não vi no cinema. Também não vi no cinema. também não. Só fui ver em VHS, né? Aí VHS. remonta a época, a gente estava conversando aqui nos bastidores antes de Recar. De recar. Foi a minha época que eu mais vi filmes na minha vida, porque eu era sócio do Videoclube do Brasil. Eu acho que todo mundo. A quase gente todo podia mundo pegar era- 2 filmes por dia e em alguns momentos da vida eu assistia 2 filmes por dia. Agora, a gente começou falando do Blade Runner 2049, né? Que tá em cartaz. Quem quiser, inclusive, saber o que eu achei, tá aí no esquemanovo.com.br, é minha crítica, tá? Mas é engraçado que a gente tava lembrando e a gente começou falando da nossa época, da adolescência, não foi à toa, né? Pra fazer um pouco essa conexão de 30 anos atrás com os dias de hoje, que o próprio Blade Runner fez, né? Por que será que tantos filmes têm feito, não remakes, mas têm voltado às histórias 30 anos depois? Será que tem um quê de saudosismo aí, lá no fundo, nos roteiristas, dos diretores, alguma coisa Eu tava assim? lendo que era. E concordo um pouco com isso, que é uma mistura de tudo. É uma mistura de dinheiro, porque geralmente você dá continuidade a um filme se ele foi muito sucesso, óbvio. A segunda é meio falta de criatividade da galera. Tem isso também. E a terceira é um pouco do público mesmo, de querer Revisitar as histórias. revisitar as histórias. E muitas histórias, inclusive, dão margens à continuidade mesmo, entendeu? Você quer... Às vezes elas não foram bem resolvidas. Bem fechadas, né? Bem fechadas. Apesar de achar Blade Runner ter Bem sido fechado. bem fechado o primeiro,
Mas eu acho que é uma mistura disso tudo. E é impressionante que a gente foi fazer uma listinha, né? A gente foi olhar. De novo, não são filmes que têm remakes, né? Filmes que foram refilmados ao longo das últimas décadas, né? Mas filmes que tiveram continuações anos depois, não necessariamente 30 anos, como é o caso do Blade Runner. E alguns eu confesso que eu não me lembrava. Eu acho que assim, dá pra gente colocar no mesmo bolo Star Wars, né? Acho que Star Wars é o caso clássico, além do Blade Runner, né? Que a gente já falou. E da história que se desdobrou agora nem é das trilogias. A Rogue E já One, foi que é, revisitado, né? Enfim, Tá sendo revisitado o tempo todo, né? Indiana Jones, mesma coisa, né? Indiana Jones vai e volta no tempo, né? Se a gente for pegar a cronologia, né? Dos filmes, os filmes vão e voltam um pouco no tempo, né? Os Alien também revisitaram as histórias anos depois ou anos antes, né? Agora tem aqueles que que eu não me lembrava. Vocês se lembravam que existiu uma continuação de Chinatown? Não. Esse filme chamou A Chave do Enigma, foi dirigido pelo próprio Jack Nicholson. É horrível, eu me lembro dele, tá, gente? Mas o próprio Jack Nicholson revisitou o personagem dele em Chinatown e ele dirigiu Chave do Enigma. Eu me lembro desse da Chave do Enigma exatamente porque numa época eu também ficava lendo sinopses de filmes vários, né? De resenhas, críticas e tal. E esse é um que é uma resenha horrorosa, né? Pavorosa. Então se marca de alguma coisa, você falou, engraçado. Framboesa não de lembro ouro. do filme. Tipo Framboesa de Ouro, né? Eu acho que um grande exemplo de um que deu muito certo foi o Rocky, não o Rocky e as continuações, o Creed. Creed, que foi o filme que... Apollo Creed. Que viu a história, o filho do Apollo, né? O Rocky vai treinar ele depois. Não vamos esquecer nunca de 007. 007 toda é uma sequência, né? Mas mesmo assim, se você for pensar, é uma sequência de muitos anos e que você tem um personagem principal, que é o 007, e mudaram-se os atores, mas a essência do personagem continuou mesmo. O 007 criou o Netflix, né? Criou o Netflix, né? Sem saber. Exatamente. Agora, você se lembrava, Terence Machado, ou você sabia, talvez eu esteja te contando isso agora, que existiu uma continuação para Easy Rider? Essa é demais, né? Com destino, né? Em 2012, chamou Easy Rider The Ride Back. Eu confesso que eu não assisti esse filme. Não. Tá? Gente, nem eu, mas assim, né? E a continuação de Dirty Dancing? Essa eu lembro. O Dirty Dancing teve remake e continuação. Né? E tem um que quando eu li eu me lembrei, aquele filme A Cor do Dinheiro. Aí é engraçado porque A Cor do Dinheiro é de 1986. Ele já é uma história revisitada 20 anos depois de um filme com o mesmo personagem, do Paul Newman, chamado Desafio à Corrupção, de 1961. Olha como isso sempre foi uma tendência de revisitar histórias anos e anos depois. Isso tudo que você falou, que por que as coisas são feitas, eu acho que pra mim o primordial quando você quer fazer um filme desse, revisitar uma história, pra mim o primordial você tem uma história pra contar. Porque se você não tiver uma história pra contar, não faz o menor sentido, né? Eu acho que grande parte desses que a gente falou aqui, tem outros, né? É forçação de barra. Tem alguns que não tinham história para serem contadas, mas força-se a barra demais. E tem uma coisa também que eu acho que hoje, mais do que nunca, apesar da gente saber que essa tendência ela vem já de muitos anos, mas uma coisa hoje é que o cinema, ele compete diretamente com as séries de TV. Não existia isso. Então você consegue hoje contar uma história numa série de TV em, 8 capítulos, né, em uma temporada, e que às vezes é muito mais bacana do que você contar uma história no cinema. Então eu acho que tem uma história também dos roteiristas pensarem, não, vou revisitar uma obra que já é clássica. Eu sempre acho que ainda vem a história de cair na história do dinheiro. E a coisa da segurança. Da segurança. É isso. Que hoje deu certo lá atrás, vai dar certo agora. Hoje existe mais competição. Tem como qualquer cineasta, bons roteiristas, ao criarem, né, um filmaço sobre o Pablo Escobar. E com essa história do Netflix, você já tem mais de uma série sobre o Pablo Escobar. Você tem a série lá, parecendo novela mexicana, né? Mas que é a série, inclusive, colombiana mesmo, né? Colombiana. Aí veio com Wagner Moura e tudo mais.
E tem o agora do prisioneiro, do principal aliado, o Pablo Escobar. Isso vai virando assim, vai tendo desdobramentos infinitos, né? Então assim, pra gente lembrar que é possível fazer o filme ponto final. E é possível hoje na era Netflix você estender isso quando quiser. Quando quiser. A gente falou tanto de lá 30 anos atrás e tal. Vocês se lembram de alguma sessão de cinema histórica que vocês foram? Histórica, assim, marcante? Vocês foram? Juju lembra. Juju não falou não. Juju não. Não, Juju não se lembra. 3 vezes não. Lógico que vocês estão escutando. Né? Juju não se lembra, né? Então... Eu me lembro, gente, de Dirty Dancing. I had the time of my Porque life. as sessões Eu de lembro cinema... do cinema, gente. Todo mundo empolgadíssimo com essa música. Não, era Todo uma mundo- bagunça. Não, era uma... Eu fico impressionado. As pessoas gritavam, as pessoas berravam, jogavam coisa do segundo andar e por aí vai, né? Eu me lembro, eu sempre tenho que citar a sessão de Rambo 3 que eu fui ver. Juju viu Rambo 3 também. A sessão de Rambo 3, não sei se você se lembra do filme. A primeira vez que o Rambo aparece, ele tá de costas, né? E ele vira, né? Alguém já tinha visto, né? E alguém, cinema em silêncio, alguém gritou lá, ô Rambo! Aí ele virou. O cinema foi abaixo, né? Foi por aí, né? Maravilhoso! Isso aí é tipo corta-clima. No caso foi engraçado, mas do Paul McCartney, né? Que eu brinco, tô fazendo um paralelo do caso. Que é o Paul McCartney, o Brasil, o único lugar que não tá rolando Blackbird, aquela música. Tá gravando. Tá gravando. Aí... Minha casa é uma festa. Pode passar, Bá. Pode passar. Dá um oi pra galera aí, ó. Oi. Passou, só não pode derrubar nada. Pronto. Dessa coisa de clima, que era... A gente comentou isso no show, né? Que tá tocando Blackbird, aquela mais que o público entra no clima e tá em silêncio. Cerveja, água. Exatamente. Blackbird, cerveja, água. Tipo isso. Brasil, né, gente? Brasil. Agora vamos às dicas, então, pra gente Olha, encerrar. minha dica é uma série, já que falamos de... Começamos com cinema, terminamos com série. Não tá no Netflix, tá no Fox Premium, mas você pode fazer aquela velha e boa... Enfim, Né? Não vou dizer. Aquela velha e boa... Né? Que chama The Young Pope. É o jovem papa. Com o Jude Law, que tá maravilhoso. E é um jovem papa mala sem alça. Mas é maravilhoso, é uma história incrível. Gente, eu falei mala sem alça, mas não é essa palavra. É um jovem papa... Malinha. Não, malinha também. Agora vai ficar o malo Não, sem alça. é um mala sem alça, gente. Ele é retrógrado, ele é duro, ele é, sabe? Mas ele é encantador. É muito bacana. The Young Pope. E aí, qual a sua dica para finalizar? Vamos de música, né? Um pouquinho. Trilha. Quem quiser ouvir um bom disco, um que me pegou, e não é o primeiro disco dele que me pega, é o disco do Sean Bean, que atende pelo nome artístico de Iron and Wine. Né? Um disco muito massa, que é o Beast Epic. Eu até na primeira, com essa coisa mania de Spotify, achei que era Best Epic, né? A capinha, não, é Beast Epic, né? Bom disco. E pra quem tiver, pra falar, né, puxar sardinha pra algo de Belo Horizonte, pro tal, o livro da Daniela Zupo, né? Sim. Que é muito legal, assim, passar por tudo que ela passou e traduzir com uma leveza. Amanhã, hoje, ontem, acho que é isso. AHO, amanhã, hoje, ontem. Um livro muito bacana. Pra quem não sabe, Daniela teve câncer de mama. Isso. Aproveitando que a gente tá no outubro rosa. Ela teve câncer de mama. Ela fez um vídeo incrível. Uma série, na verdade. No YouTube. De vídeo no YouTube, contando sobre toda a trajetória dela. Tudo que ela passou de uma forma muito honesta, muito emocionante. E toda essa trajetória dela virou livro. Então fica a dica aí, é uma dica realmente muito bacana. É legal isso, ver, né? A leveza que ela conseguiu passar para as páginas do livro com um assunto tão difícil mesmo, né? Enfim. Então, para encerrar, a gente falou tanto de saudosismo que eu ia dar uma dica, mas eu resolvi trocar. Eu vou falar de um livro. Que é o livro que meio que dá um amarro nessa história toda. Chama Retromania, ou Retromania,
do Simon Reynolds, que é aquele crítico inglês e tal. O livro é exatamente falando sobre isso. Por que nós gostamos tanto de olhar para trás? Olhar para trás e ficar com essa mania das coisas retrô e trazer de volta. É muito legal. Ele é um livro, ele teoriza em cima disso, citando exemplos ao longo do tempo. Vários nós conversamos sobre eles aqui. Retromania, a capa dele tá por aqui em algum lugar. Nós e o Rambo, né? Nós e o Rambo. Tá na hora de acabar, porque isso me lembrou o Pyromania, que é do Def Leppard. Pyromania, Bom, Retromania, acho melhor a gente acabar o programa, porque já passou Juju, já passou baixo aqui. O que mais que falta acontecer aqui, né? Antes que aconteça mais alguma coisa, chegou o programa. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau. Até semana que vem.